No coração da Segunda Guerra Mundial, uma ameaça invisível e mortal espreitava nas profundezas do oceano. A Batalha do Atlântico, que se estendeu por toda a duração do conflito, foi a mais longa campanha militar contínua da história, e seu desfecho era crucial para a sobrevivência dos aliados. As linhas de suprimento transatlânticas eram a artéria vital que bombeava recursos essenciais para a Grã-Bretanha, uma ilha isolada e constantemente ameaçada. Navios mercantes transportavam alimentos, combustível, matérias-primas e, criticamente, armamentos e tropas que seriam fundamentais para qualquer ofensiva aliada na Europa. Se essas linhas fossem cortadas, a Grã-Bretanha seria forçada à rendição, e a capacidade dos aliados de lançar a guerra contra a Alemanha nazista seria irremediavelmente comprometida. Os U-boats alemães, comandados pelo almirante Karl Dönitz, eram os predadores invisíveis dessa guerra silenciosa. Organizados em táticas de matilha de lobos, esses submarinos operavam em grupos coordenados, atacando comboios massivos, geralmente à noite e na superfície, onde sua velocidade era maior, e os navios de escolta tinham dificuldade em detectá-los. Submersos eram mais lentos, mas quase indetectáveis pelos meios da época, capazes de espreitar e emboscar. A cada dia, toneladas de material e vidas preciosas eram engolidas pelas águas geladas do Atlântico Norte. Entre 1940 e 1942, os U-boats desfrutaram de períodos de grande sucesso, conhecidos como tempos felizes, afundando milhões de toneladas de navios aliados com perdas mínimas para si mesmos. A desesperança era palpável entre os marinheiros mercantes e as tripulações das escoltas navais, que enfrentavam uma ameaça implacável com ferramentas frequentemente inadequadas. A principal arma da caça submarina aliada era a carga de profundidade, um artefato explosivo que era lançado à popa dos navios de escolta ou disparado lateralmente por lançadores Kagan. Seu funcionamento era simples em teoria, mas profundamente falho na prática. As cargas eram programadas para explodir a uma profundidade específica, liberando uma onda de choque que, esperava-se, esmagaria o casco do submarino inimigo. No entanto, seu uso era cego e demorado, e dependia em grande parte da sorte. O navio de escolta, ao detectar um submarino com seu sonar, as DIC, precisava manobrar para passar diretamente sobre o alvo para lançar suas cargas de profundidade. O problema crítico residia no fato de que o sonar da época perdia o contato com o submarino quando este passava sob o navio atacante, criando uma zona cega diretamente abaixo da embarcação de superfície. Isso significava que, no momento exato do lançamento das cargas, a tripulação da escolta estava literalmente cega em relação à posição exata do submarino. Além disso, as cargas de profundidade levavam tempo para afundar até a profundidade programada. Durante esse intervalo crucial, que podia durar dezenas de segundos, o submarino inimigo, alertado pelo som do navio de superfície se aproximando e pelo ruído das cargas sendo lançadas, tinha ampla oportunidade de manobrar e escapar da área de impacto. Os U-boats eram mestres em evasão, usando o tempo e o espaço a seu favor. Frequentemente, as explosões das cargas de profundidade ocorriam em um ponto onde o submarino já não estava mais, resultando em nada mais do que uma demonstração de força ineficaz. Essa ineficiência forçava os navios de escolta a realizar múltiplas passagens e reataques, consumindo tempo precioso, combustível e expondo o comboio a outros U-boats da matilha. Cada ataque era um jogo de adivinhação, e a taxa de afundamento por ataque bem-sucedido era frustrantemente baixa. A cada falha, o contato crucial com o submarino era perdido, e a caça precisava recomeçar, se é que podia. A desesperança era uma realidade constante, enquanto as perdas se acumulavam e o destino da guerra parecia cada vez mais incerto. Mas,
Em meio a essa batalha pela sobrevivência, uma ideia ilegal começava a germinar na mente de um engenheiro naval. Uma solução radical que desafiaria a ortodoxia e prometia mudar para sempre o destino dos oceanos. O Hedgehog. No cenário desesperador da Batalha do Atlântico, a ineficácia das cargas de profundidade havia se tornado uma constante frustração para as tripulações aliadas. A cada ataque mal sucedido, o submarino inimigo ganhava tempo e espaço para escapar, e a ameaça aos comboios persistia, sufocando as linhas de suprimento vitais. Era evidente que uma abordagem radicalmente diferente era necessária para combater os U-boats alemães. Em meio a essa urgência, uma ideia ilegal, por sua audácia e por desafiar os protocolos estabelecidos da guerra antissubmarino, começou a tomar forma na mente de um engenheiro naval. Esta não era uma simples melhoria incremental, mas uma reinvenção conceitual que visava resolver as falhas inerentes às armas e táticas existentes. A proposta era criar uma arma anti-submarino que operasse de maneira diametralmente oposta às cargas de profundidade. O conceito central, que viria a ser conhecido como Hedgehog ou ouriço, baseava-se em dois pilares fundamentais, cada um abordando uma deficiência crítica da tática vigente. O primeiro pilar era a capacidade de disparar foguetes anti-submarino à frente da embarcação caçadora. Esta era uma ruptura direta com a prática de lançar cargas de profundidade pela popa dos navios de escolta. Ao disparar à frente, o navio de superfície poderia manter o contato contínuo com o submarino através do sonar, as DIC, durante toda a fase de ataque. Isso eliminava a famigerada zona cega, a área diretamente sob o navio onde o sonar perdia o contato com o alvo, que era o calcanhar de Aquiles das cargas de profundidade. Com o Hedgehog, o navio podia guiar seu ataque com precisão até o último instante, eliminando a adivinhação e o tempo de reação do inimigo. Era a materialização da ideia de uma arma que não esperava, que não torcia por sorte, mas que golpeava com precisão brutal, adiantando-se ao seu alvo. O segundo pilar revolucionário do Hedgehog era que seus projéteis explodiriam apenas no contato com o alvo. As cargas de profundidade, por outro lado, eram programadas para detonar a uma profundidade predefinida, liberando uma onda de choque que, esperava-se, esmagaria o casco do submarino. No entanto, essa abordagem exigiu uma estimativa precisa da profundidade do U-boat, algo extremamente difícil de obter em condições de combate dinâmicas. Uma estimativa incorreta, mesmo que por poucos metros, significava que a carga explodiria muito acima ou muito abaixo do alvo, resultando em uma demonstração ineficaz de força e permitindo a fuga do submarino. A explosão por contato do Hedgehog eliminava essa incerteza. Se um projétil de fato atingisse o casco do U-boat, ele detonaria instantaneamente, garantindo que toda a energia explosiva fosse transferida diretamente para o alvo. Isso não apenas maximizava o dano ao concentrar a explosão no ponto de impacto, mas também fornecia uma confirmação inquestionável do acerto, um alívio psicológico imenso para as tripulações aliadas, que operavam em um ambiente de incerteza constante. Além desses dois princípios, o Hedgehog incorporava a tática de uma saraivada de múltiplos projéteis. O lançador, um sistema fixo montado na proa dos navios de escolta, era capaz de disparar até 24 foguetes em rápida sucessão. Esses projéteis eram lançados em ângulos fixos, criando um padrão elíptico de impacto na água à frente do navio, cobrindo uma área de aproximadamente 40 por 37 metros. Essa dispersão cobria uma área considerável, transformando o ataque em algo semelhante a um tiro de espingarda de grande calibre, aumentando exponencialmente a probabilidade de um acerto direto em comparação com a tentativa de atingir um alvo em movimento com uma única ou poucas cargas de profundidade, lançadas sequencialmente.
A combinação de lançamento à frente, explosão por contato e a saraivada de projéteis representava uma sinergia tática sem precedentes na guerra anti-submarino. Enquanto os procedimentos ortodoxos da caça submarina exigiam passagens repetidas e reataques, com cada tentativa arriscando a perda do contato e concedendo ao submarino tempo valioso para manobrar e escapar, a solução, fora do manual do Hedgehog, combinava matemática, projéteis e uma agressividade tática sem precedentes. A matemática entrava no cálculo preciso das trajetórias dos foguetes e na formação do padrão de impacto, garantindo que, uma vez que o navio de escolta se posicionasse corretamente com base nos dados do sonar, a saraivada teria uma alta chance de interceptar o alvo. Os projéteis eram foguetes de cerca de 180 milímetros de diâmetro, estabilizados por aletas e equipados com uma ogiva explosiva de aproximadamente 16 kg de TNT, projetados para serem hidrodinâmicos e para detonar com máxima eficiência ao impacto. A agressividade tática era a capacidade de um ataque rápido, direto e decisivo, que não dava trégua ao inimigo. O navio de escolta, em vez de passar por cima do submarino e lançar cargas cegamente, podia agora avançar diretamente para o ataque, mantendo o controle da situação e desferindo um golpe letal. Essa não era apenas uma melhoria incremental nas armas existentes, era uma reinvenção completa da caça submarina. O Hedgehog prometia transformar os navios caçadores, antes, muitas vezes, à mercê da sorte e da astúcia dos U-boats, em predadores definitivos, capazes de desferir um golpe letal com uma eficácia e precisão nunca antes imaginadas. A ideia representava uma esperança tangível em um conflito onde a desesperança havia se tornado uma companhia constante e que tinha o potencial de virar a maré da guerra submarina. Uma inovação tão disruptiva quanto o Hedgehog, que prometia redefinir a guerra anti-submarina, não poderia esperar pelos trâmites habituais de guerra. O cenário burocrático militar, mesmo em tempos de conflito total, era notoriamente complexo e lento. Havia uma burocracia interminável, com múltiplas camadas de aprovação, estudos de viabilidade, alocação de recursos e testes padronizados que podiam adiar a introdução de uma nova arma por meses, talvez até anos. Cada fase, desde o design inicial e a prototipagem, passando pelos testes em campo de tiro, a aprovação de comitês técnicos, a garantia de financiamento, até a produção em massa e, finalmente, a implantação nas unidades operacionais, era um gargalo potencial, agravado por rivalidades interserviços e a necessidade de justificar cada gasto. Em um conflito de escala global como a Segunda Guerra Mundial, as prioridades eram ferozmente disputadas. A produção de aço, a mão de obra qualificada e a capacidade industrial eram recursos escassos, e cada nova arma ou equipamento competia com a fabricação de aviões de combate, tanques, navios de superfície e as inúmeras outras necessidades de um exército em guerra. Um projeto inovador, mas ainda não comprovado em larga escala, como o Hedgehog, corria o risco de ser relegado a uma posição secundária na fila de prioridades, especialmente se não tivesse um padrinho influente para impulsioná-lo. A necessidade de demonstrar a eficácia da arma através de testes exaustivos antes de qualquer investimento significativo em produção em massa era um requisito padrão, mas que consumia um tempo precioso que os aliados simplesmente não podiam se permitir perder. A ilegalidade do projeto Hedgehog não se referia a uma violação criminal, mas sim a uma quebra estratégica e deliberada dos protocolos estabelecidos de aquisição e teste militar. Era uma manobra para contornar essas priorizações burocráticas e acelerar o processo, levando o sistema diretamente para testes em mar aberto,
em condições reais de combate, muito antes do que os procedimentos oficiais permitiriam. Engenheiros e capitães americanos, cientes da urgência da situação no Atlântico Norte e, em menor grau, no Pacífico, entre 1943 e 1945, decidiram que o tempo era um luxo que não podiam se dar. As perdas de navios e vidas humanas estavam em níveis insustentáveis, e a sobrevivência dos comboios, e por extensão, do esforço de guerra aliado, dependia de uma solução rápida e eficaz. A Batalha do Atlântico, em particular, atingiu seu pico de intensidade em 1942 e início de 1943, com os U-boats afundando navios aliados a uma taxa alarmante, ameaçando estrangular a Grã-Bretanha e impedir qualquer futura invasão da Europa. Era um momento de crise existencial para os aliados. A velocidade na implementação de contramedidas era tão vital quanto o armamento em si. Com isso em mente, um grupo de indivíduos ousados, engenheiros navais que haviam concebido o sistema e capitães de navios de escolta desesperados por uma arma melhor, decidiu cortar caminho. Eles agiram através de redes informais, fazendo apelos diretos a oficiais simpatizantes ou utilizando recursos existentes de forma não oficial. Não havia tempo para esperar pelo fluxo normal de aprovações que poderiam levar meses ou anos. A urgência da situação exigia uma ação imediata e decisiva. Eles empurraram, desafiaram e, em muitos casos, simplesmente pularam a fila, buscando formas de instalar protótipos do Red Hog em destroyers e corvetas em serviço ativo, para testes operacionais que, sob circunstâncias normais, exigiriam uma longa série de aprovações e avaliações em ambientes controlados, longe da frente de batalha. Essa ousadia e a quebra de protocolos eram vistas como um mal necessário diante das perdas catastróficas que os aliados estavam sofrendo. A cada navio mercante afundado, não apenas vidas eram perdidas, mas também toneladas de suprimentos cruciais para o esforço de guerra. A inação burocrática significava a continuação dessas perdas, com consequências estratégicas potencialmente desastrosas, incluindo a fome na Grã-Bretanha e a falha de planos de invasão. A sobrevivência dos comboios e a capacidade de manter a Grã-Bretanha abastecida e de lançar ofensivas em outras frentes dependia diretamente da rapidez com que uma arma como o Red Hog pudesse ser desenvolvida, testada e implantada. Os riscos para esses indivíduos eram consideráveis. Se o projeto falhasse ou se suas ações fossem descobertas e consideradas imprudentes ou insubordinadas, suas carreiras poderiam ser arruinadas. No entanto, a convicção na eficácia do Red Hog e a gravidade da ameaça submarina superaram qualquer preocupação pessoal. Acreditavam que os benefícios potenciais, a salvação de vidas, a proteção de comboios e a virada da maré na guerra submarina justificavam plenamente as irregularidades procedimentais. A história do Red Hog se tornou, assim, um exemplo notável de como a inovação pode e, por vezes, deve romper as barreiras da burocracia quando a urgência da guerra exige uma resposta imediata e audaciosa. Com o Red Hog, a caça submarina deixou de ser um jogo de adivinhação e de esperança de sorte. Tornou-se uma ciência de precisão letal, uma ferramenta que transformou radicalmente a tática e a eficácia do combate anti-submarino. A inovação central do sistema residia na sua capacidade de adiantar o golpe, atacando o submarino inimigo à frente da embarcação de superfície, enquanto o contato pelo sonar era mantido. Antes do Red Hog, a detecção de um submarino por sonar era apenas o primeiro passo, muitas vezes frustrante. O navio de escolta precisava manobrar para passar diretamente sobre o alvo, momento em que o sonar perdia o contato devido à zona cega, diretamente sob o casco.
As cargas de profundidade eram então lançadas pela popa, com base na última posição conhecida e uma estimativa de profundidade. Durante o tempo que as cargas levavam para afundar, o submarino tinha uma janela de oportunidade crucial para manobrar, mudar de profundidade e escapar da área de impacto. Era um processo de tentativa e erro, onde a perseguição e o reataque eram a norma. Com o Hedgehog, essa dinâmica foi invertida. O lançador, um sistema fixo montado na proa dos navios de escolta, permitia que o ataque fosse desferido enquanto o navio ainda se aproximava do submarino. Isso significava que o operador de sonar podia manter o contato contínuo com o alvo, fornecendo dados em tempo real sobre sua posição e movimento até o momento do disparo. A detecção do sonar não era mais apenas um aviso, mas um guia preciso para o ataque. O navio de superfície mantinha o contato por sonar enquanto se aproximava, e o sistema lançava uma saraivada de até 24 projéteis à frente, cobrindo uma área elíptica de aproximadamente 40 por 37 metros na água. Este padrão de dispersão era calculado para cobrir a área provável de evasão do submarino, aumentando significativamente a probabilidade de um acerto direto. A matemática e projéteis eram o cerne da precisão do Hedgehog. Os projéteis, foguetes de cerca de 180 milímetros de diâmetro e aproximadamente 30 quilogramas de peso, eram estabilizados por aletas para garantir uma trajetória subaquática previsível. Cada um continha uma ogiva explosiva de cerca de 16 quilogramas de TNT. A característica mais revolucionária, no entanto, era o seu mecanismo de detonação. Os projéteis explodiam apenas no contato com o casco do submarino. Esta funcionalidade eliminava a necessidade de estimar a profundidade do alvo, um dos maiores desafios das cargas de profundidade. Se um projétil do Hedgehog atingisse o submarino, ele detonaria instantaneamente, garantindo que a força total da explosão fosse aplicada diretamente ao ponto de impacto. Isso não apenas maximizava o dano estrutural, mas também fornecia uma confirmação inconfundível de que o alvo havia sido atingido, um alívio psicológico imenso para as tripulações aliadas. A balística dos foguetes era cuidadosamente projetada. Os 24 projéteis eram lançados em ângulos fixos, em uma sequência de 2 salvas de 12, criando um padrão de impacto pré-determinado. A velocidade de afundamento dos projéteis era constante e o sistema era calibrado para que todos os foguetes atingissem a profundidade do submarino simultaneamente, criando uma parede de explosivos. Ao contrário das cargas de profundidade, que criavam uma onda de choque generalizada que poderia ou não danificar o submarino, o impacto direto de um projétil do Hedgehog causava dano localizado e concentrado, muitas vezes catastrófico. Essa combinação de lançamento à frente, explosão por contato e a saraivada de múltiplos projéteis permitiu uma tática muito mais agressiva. Em vez de perseguir, perder contato e reatacar, os navios de escolta agora podiam ir diretamente para o ataque decisivo. A agressividade tática do Hedgehog residia na sua capacidade de desferir um golpe rápido e final. Uma vez que o submarino fosse detectado e o navio de escolta se alinhasse para o ataque, a probabilidade de um acerto era substancialmente maior. O tempo para o U-Boat reagir e evadir era drasticamente reduzido, transformando a caça em um evento muito mais conclusivo. O navio caçador, mantendo o contato visual no sonar até o último instante, podia ajustar sua trajetória e velocidade para interceptar o alvo com precisão, desferindo um ataque que era, na maioria das vezes, letal. Esta nova abordagem tática, baseada em matemática precisa e um armamento de impacto direto, não apenas aumentou a eficácia da caça submarina,
mas também incutiu uma nova confiança nas tripulações aliadas, que agora tinham uma arma que realmente podia virar o jogo contra a ameaça invisível dos U-Boats. A bordo de um contratorpedeiro ou fragata da Marinha Aliada, durante a caça a um U-Boat, a tensão era uma constante palpável. Cada membro da tripulação, desde o comandante na ponte até os operadores de máquinas, estava ciente da ameaça invisível que espreitava nas profundezas. No centro dessa vigilância estavam os operadores de sonar, os olhos e ouvidos da embarcação, sentados em seus consoles, com fones de ouvido ajustados, decifrando os ecos que retornavam da escuridão aquática. Eles eram o elo crucial entre a detecção e o engajamento, responsáveis por localizar e rastrear o inimigo. O primeiro sinal de um ataque iminente com o Hedgehog era o som característico do sonar. Um ping de sonar nítido ecoava através da água, captado pelos hidrofones e reproduzido nos fones dos operadores e, frequentemente, nos alto-falantes da ponte. Este som, que podia ser intermitente ou contínuo, indicava a detecção de um submarino inimigo. A frequência e a clareza do ping forneciam informações vitais sobre a distância e a direção do alvo. Era o sinal que transformava a vigilância passiva em uma perseguição ativa e iminente. Ao confirmar o contato, o comandante ordenava o alinhamento para o ataque, ajustando a velocidade e o curso do navio para posicionar o lançador Hedgehog na proa, diretamente sobre o alvo detectado. Com o navio na posição ideal, a ordem de fogo era dada. Seguiam-se os sons mecânicos do lançador Hedgehog. Um tamp-tamp seco e ritmado emergia da proa, à medida que cada um dos até 24 foguetes era disparado em rápida sucessão. Não era o som abafado de uma carga de profundidade rolando pela popa, mas uma série de golpes metálicos distintos, um por cada projétil sendo ejetado dos tubos e impulsionado para a frente. A saraivada era rápida, durando apenas alguns segundos, criando um padrão elíptico de projéteis que mergulhavam na água à frente do navio. O som do lançamento era uma confirmação audível do início do ataque decisivo, uma demonstração da agressividade tática que o Hedgehog permitia. Após o tamp-tamp dos lançamentos, um silêncio pesado e tenso se instalava a bordo. Este não era o silêncio da perda de contato, pois o sonar continuava a rastrear o U-Boat enquanto os projéteis viajavam em direção ao alvo. Era o silêncio da espera, um momento de antecipação enquanto os foguetes percorriam a distância subaquática em direção ao alvo invisível. A tripulação, que havia treinado exaustivamente para esses momentos, mantinha a respiração, os olhos fixos nos indicadores, esperando o desfecho. Este período de espera parecia durar uma eternidade, embora na realidade fossem apenas alguns segundos cruciais. A eficácia do Hedgehog dependia da precisão do lançamento e de um contato direto, e o silêncio era preenchido pela incerteza do resultado. Então, o silêncio era abruptamente quebrado. Um estrondo seco do acerto ressoava através da água e do casco do navio. Este som era inconfundível e distinto da explosão mais abafada e generalizada de uma carga de profundidade. O estrondo do Hedgehog era mais agudo, mais concentrado, um impacto violento e definitivo que sinalizava que um ou mais projéteis haviam atingido diretamente o casco do submarino inimigo e detonado por contato. Era a confirmação imediata do sucesso, um som que, para a tripulação aliada, significava a vitória. Era o som do fim para o submarino inimigo, um golpe letal que selava seu destino nas profundezas. Para as tripulações aliadas, o estrondo do acerto trazia um alívio imenso e uma confirmação imediata da eficácia de seu ataque. A incerteza que acompanhava os ataques com cargas de profundidade, onde a tripulação muitas vezes só podia especular sobre o sucesso,
era substituída pela certeza de um golpe direto. A moral da tripulação subia drasticamente, reforçando a confiança na nova arma. Para a tripulação do U-Boat, entretanto, o impacto do Hedgehog representava o desespero súbito. O som da detonação direta no casco era um prenúncio de destruição, um lembrete brutal de que seu santuário nas profundezas havia sido violado e que suas chances de evasão haviam se esgotado. A sequência de sons, desde o ping inicial até o estrondo final, representava a virada na guerra antissubmarina, marcando uma nova era de eficácia e letalidade para os aliados. Os números não mentem. O Hedgehog não era apenas uma promessa teórica, mas uma realidade tangível que virou a maré da guerra submarina, apresentando resultados quantificáveis que redefiniram a eficácia da caça antissubmarino. Antes da introdução generalizada do Hedgehog, a taxa de afundamento de submarinos inimigos por ataque com cargas de profundidade era lamentavelmente baixa, frequentemente situando-se em um dígito, na faixa de 5 a 9% de sucesso. Isso significava que, para cada 100 ataques realizados por navios de escolta usando cargas de profundidade, apenas 5 a 9 resultavam na destruição confirmada de um U-Boat. Os demais eram ataques infrutíferos, onde o submarino escapava ileso ou sofria danos leves, que não comprometiam sua capacidade operacional. Essa taxa de sucesso desanimadora tinha suas raízes nas limitações inerentes das cargas de profundidade e das táticas anti-submarino da época. Como já discutido, as cargas eram lançadas à popa, exigindo que o navio passasse sobre o alvo e perdesse o contato com o sonar na zona cega. A dependência da estimativa de profundidade e o tempo de afundamento das cargas proporcionavam ao submarino uma janela crucial para a evasão. Os U-Boats, operados por tripulações experientes, eram mestres em manobras evasivas, aproveitando cada segundo para mudar de curso e profundidade, tornando-se alvos elusivos. Assim, múltiplos ataques eram frequentemente necessários, consumindo tempo, combustível e recursos e expondo os navios de escolta a riscos prolongados. A cada falha, a esperança de um afundamento diminuía e o comboio permanecia sob ameaça. Com a introdução do Hedgehog, essa estatística mudou drasticamente. Quando o contato com o submarino era mantido e o ataque com o Hedgehog era executado, os resultados eram várias vezes melhores. Embora as estatísticas exatas pudessem variar ligeiramente, dependendo da fonte e do período, a melhoria era inegável e substancial. Enquanto as cargas de profundidade exigiam uma média de 15 a 20 ataques para cada afundamento confirmado, o Hedgehog reduziu essa proporção para uma média de menos de 5 ataques por afundamento. Isso representava um aumento de eficácia de mais de 300% em muitos cenários, elevando a taxa de sucesso por ataque para algo em torno de 20 a 30% ou até mais em condições ideais. Essa melhoria estatística drástica não era um mero acaso. Era a consequência direta do design e da tática revolucionária do Hedgehog. A capacidade de lançar uma saraivada de projéteis à frente do navio, mantendo o contato contínuo com o sonar, eliminou a zona cega e a necessidade de adivinhar a profundidade. A explosão por contato garantiu que, se um projétil atingisse o casco do submarino, ele explodiria, causando dano concentrado e letal. Não havia mais margem para erros de profundidade ou para a sorte de uma onda de choque generalizada. A confirmação imediata do impacto também teve um efeito psicológico positivo imenso nas tripulações aliadas, que agora tinham uma arma que funcionava de forma decisiva. O que esses números significavam na prática era que os navios de escolta não precisavam mais fazer múltiplos ataques incertos e demorados. Cada contato com um U-Boat tinha uma chance muito maior de ser letal.
Isso liberava os navios de escolta para proteger outras partes do comboio ou para engajar outros submarinos, aumentando a eficiência geral da força de escolta. A redução do número de ataques necessários para afundar um submarino também significava menos tempo gasto em perseguições, o que se traduzia em menos combustível consumido e menos exposição ao risco para os navios de superfície. Entre 1943 e 1945, o período em que o Hedgehog foi amplamente implantado, tanto no Atlântico Norte quanto no Pacífico, a presença desta arma nos navios aliados tornou-se um divisor de águas. No Atlântico, onde a guerra submarina estava no seu auge, o Hedgehog contribuiu significativamente para a virada da maré a favor dos aliados. A taxa de afundamento de U-boats alemães aumentou drasticamente, enquanto as perdas de navios mercantes aliados começaram a diminuir. No Pacífico, embora a ameaça submarina japonesa fosse de natureza diferente, o Hedgehog também provou ser uma arma valiosa na proteção de comboios e na caça a submarinos inimigos, complementando outras tecnologias e táticas. A eficácia do Hedgehog não se limitou a afundamentos diretos. A mera presença e reputação da arma incutiram um novo nível de cautela e medo nas tripulações de submarinos inimigos. Eles sabiam que, se fossem detectados, o ataque seria rápido, preciso e com alta probabilidade de ser fatal, sem a janela de evasão que as cargas de profundidade ofereciam. Essa mudança nas estatísticas representou uma transformação fundamental na guerra antissubmarina, passando de uma luta defensiva e muitas vezes frustrante para uma campanha ofensiva e decisiva, protegendo comboios e caçando submarinos inimigos com uma eficácia nunca antes vista e alterando o curso da Segunda Guerra Mundial. A arma ilegal, o Hedgehog, teve uma consequência dramática e irreversível para os submarinos inimigos. Eles perderam seu santuário. Não havia mais um espaço seguro entre as detecções e o ataque. Um intervalo tático que os U-boats haviam explorado com sucesso durante os primeiros anos da guerra. Antes da introdução generalizada do Hedgehog, a estratégia de defesa anti-submarino aliada, baseada principalmente em cargas de profundidade, permitia que os submarinos inimigos mantivessem uma margem de segurança considerável. Uma vez detectado por sonar, o submarino ainda tinha tempo e espaço para manobrar e tentar escapar após o primeiro ataque com cargas de profundidade. Essa zona cega sob o navio de escolta, onde o sonar perdia o contato, e o tempo que as cargas de profundidade levavam para afundar até a profundidade programada, ofereciam uma janela crucial para a evasão. Os comandantes de U-boats eram mestres em aproveitar esses momentos, alterando curso e profundidade, ou até mesmo lançando contramedidas como bolhas de ar para confundir o sonar. Esta capacidade de escapar, mesmo após a detecção inicial, havia concedido aos submarinos um tipo de santuário tático nas profundezas, um refúgio temporário que lhes permitia sobreviver a múltiplos ataques e continuar suas operações de caça aos comboios. Com o Hedgehog, essa janela de oportunidade para evasão foi drasticamente reduzida, tornando-se mínima, quase inexistente. A capacidade do sistema de lançar uma saraivada de projéteis à frente do navio de escolta, enquanto o contato contínuo com o sonar era mantido, eliminou a zona cega. Além disso, a explosão por contato dos projéteis significava que não havia mais a incerteza da profundidade ou o tempo de espera para a detonação. Se um projétil do Hedgehog atingisse o casco do submarino, a explosão era instantânea e letal, sem dar ao inimigo a chance de reagir ou escapar. Se você fosse detectado, o golpe viria, e viria rápido, com uma precisão e letalidade sem precedentes. Essa mudança tática forçou os submarinos inimigos a revisarem suas estratégias operacionais.
A agressividade que caracterizava as táticas de matilha de lobos dos U-Boats foi temperada por uma nova cautela. Os comandantes sabiam que a detecção agora significava uma probabilidade muito maior de um ataque decisivo e fatal. Isso os levou a operar com maior discrição, a evitar engajamentos prolongados e a considerar as áreas de patrulha aliadas como muito mais perigosas. A moral das tripulações de U-Boats, que já enfrentavam condições brutais, foi afetada negativamente pela percepção de que suas chances de sobrevivência após a detecção haviam diminuído drasticamente. O Hedgehog não apenas destruía submarinos, mas também minava a confiança e a capacidade operacional das forças submarinas inimigas. Para os comboios aliados, a diferença foi monumental. Os navios mercantes, outrora alvos fáceis e em constante terror, puderam respirar. A Batalha do Atlântico, que havia sido uma luta desesperada pela sobrevivência, começou a virar a favor dos aliados. As perdas de navios mercantes, que em 1942 e início de 1943 atingiram níveis alarmantes, diminuíram significativamente. Essa redução nas perdas teve um impacto direto e positivo no fluxo de suprimentos vitais para os frontes de guerra, especialmente para a Grã-Bretanha, que dependia inteiramente desses comboios para sua sobrevivência e para a manutenção de seu esforço bélico. Alimentos, combustível, matérias-primas e, crucialmente, armamentos e tropas puderam ser transportados com maior segurança através do Atlântico. O aumento da segurança dos comboios teve ramificações estratégicas de longo alcance. Permitiu que os aliados acumulassem as vastas quantidades de material e pessoal necessários para as grandes ofensivas, como a invasão da Normandia, dia D, em 1944. Sem a capacidade de proteger essas linhas de suprimento, tais operações em larga escala teriam sido inviáveis. A moral das tripulações dos navios mercantes, que haviam suportado anos de perigo constante e perdas terríveis, subiu consideravelmente com a percepção de que suas escoltas agora possuíam uma arma verdadeiramente eficaz contra a ameaça submarina. A confiança na vitória final, na Batalha do Atlântico e, consequentemente, na guerra como um todo, foi restaurada. O Hedgehog consolidou-se rapidamente como a arma definitiva da caça submarina. Sua combinação de lançamento à frente, precisão do sonar, capacidade de saraivada e detonação por contato o tornou superior a qualquer outra arma antissubmarino da época. Não era apenas uma melhoria, era uma inovação que transformou o destino de navios, comboios e, em última análise, de toda uma guerra. Ele desequilibrou a balança de poder nas profundezas do oceano, tirando a vantagem tática dos submarinos e concedendo-a aos navios de escolta aliados. A era do santuário submarino havia terminado, e com ela a ameaça mais grave aos esforços de guerra aliados no Atlântico e no Pacífico foi finalmente contida. A história do Hedgehog é um testemunho claro de que, em tempos de guerra e de urgência extrema, a inovação não espera pela fila burocrática. Ela se impõe, rompe barreiras e se reinventa para atender a uma necessidade crítica. O desenvolvimento e a implantação acelerada deste sistema antissubmarino representaram uma quebra deliberada de protocolos, impulsionada pela convicção de que a sobrevivência dos comboios aliados e o sucesso do esforço de guerra dependiam de uma ação rápida e decisiva. Não se tratava de desrespeito às regras por si só, mas de uma compreensão pragmática de que as estruturas existentes eram lentas demais para a velocidade com que a vida e os suprimentos estavam sendo perdidos no Atlântico e no Pacífico. Mais do que um simples lançador de foguetes, o Hedgehog simbolizou a resiliência humana e a capacidade de pensar fora da caixa em face de desafios aparentemente intransponíveis.
Engenheiros e capitães, confrontados com a ineficácia das armas existentes e a ameaça existencial dos U-boats, tiveram a coragem de desafiar o status quo. Eles buscaram soluções radicais e, mais importante, agiram para implementá-las com uma urgência que ignorava as convenções. A inovação do Hedgehog, que permitiu ataques precisos e letais à frente do navio e explosão por contato, foi o resultado direto dessa mentalidade proativa e agressiva. Ele é um lembrete vívido de que, em momentos de crise, a rigidez procedural pode ser um obstáculo maior do que a própria ameaça. A história do Hedgehog demonstra que, às vezes, para salvar o mundo e virar o curso de um conflito global, é preciso quebrar algumas regras estabelecidas, priorizando a eficácia e a velocidade sobre a conformidade. A urgência da guerra no Atlântico e no Pacífico entre 1943 e 1945 exigiu uma resposta que não poderia esperar. Assim, o legado do Hedgehog transcende sua função como arma. Ele representa um princípio fundamental. Quando a urgência é real, a inovação americana pula a fila e muda a guerra. Esta abordagem não apenas salvou incontáveis vidas e navios, mas também redefiniu a guerra antissubmarina, deixando um impacto significativo na história militar e influenciando a forma como inovações são introduzidas em tempos de necessidade extrema.